Preparação Enem 2015, aula 22, mais uma aula de geometria analítica. Nesta aula vamos falar sobre retas coincidentes. Retas coincidentes. Considerando as retas R, de equação A índice 1x, B índice 1y, mais C índice 1 igual a zero. E a reta S, de equação A índice 2x, mais B índice 2y, mais C índice 2 igual a zero. Obtendo o coeficiente angular das retas R e S, nós temos coeficiente angular de R menos A sobre A1 sobre B1. Coeficiente angular da reta S menos A2 sobre B2. Então, as retas R e S serão paralelas se esses coeficientes angulares forem iguais. Mas isso só não garante, pois vimos na aula anterior de retas paralelas, bastaria ter o coeficiente ou inclinação iguais, mas as retas R e S tinham que ser distintas. E aqui nós não falamos que as retas R e S são distintas. Então, se as retas R e S têm o mesmo coeficiente angular, elas podem ser paralelas ou coincidentes. Elas seriam paralelas se nós tivéssemos afirmado antes que essas retas eram retas distintas, que não foi dito. Então, da condição de paralelismo, nós ainda podemos escrever, aplicando aqui a propriedade das proporções, aqui, permutando os meios. Nós sabemos que numa proporção, invertendo a proporção, ela continua igualdade, continua verdadeira, permutando os meios, permutando os extremos, lá do estudo das proporções. Então, vamos aqui permutar os meios, isto é, escrevendo menos A2 no lugar de B1 e B1 no lugar de A2. Então, nós temos A1 sobre A2, porque menos sobre menos dá mais, e B1 sobre B2. Então, podemos também verificar se as retas têm o mesmo coeficiente angular, entre aspas, são paralelas. Se a razão A1, A2, isto é, os coeficientes de x, e os coeficientes de y formarem uma igualdade, ou formarem uma proporção. Mas para garantir que elas são paralelas ou coincidentes, nós temos que verificar também a razão entre os termos constantes C1 e C2. Se a razão C1 e C2 for igual à razão A1 sobre A2, B1 sobre B2, aí sim nós podemos afirmar que as retas são coincidentes. Mas se a razão C1 e C2 for diferente das razões A1, A2, B1, B2, aí sim as retas são paralelas e distintas. Vamos a exemplos. Exemplo 1. Verificar a posição relativa entre as retas R e S. Para verificar a posição relativa, nós temos que fazer a razão entre os coeficientes A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, temos 3 sobre 6, menos 2 sobre menos 4 e 1 sobre 3. E verificar a condição entre elas, ou a relação entre elas. Simplificando, 3 sobre 6, 1 meio. Menos 2 sobre menos 4, 1 meio. E 1 terço. Então, a terceira razão, C1, C2, é diferente da razão A1, A2 e B1, B2. Elas têm razões iguais, mas não é igual à razão C1, C2. Então, essas retas são o quê? Elas têm o mesmo coeficiente angular, mas são paralelas. Elas são retas distintas. Elas são paralelas, mas são retas distintas. Item B. X mais y mais 1, 2x mais 2y mais 2. Você observa aqui que a equação S foi obtida da equação 1, multiplicando a equação de R por 2. Normalmente as equações coincidentes, uma equação é resultado da multiplicação dos coeficientes de uma delas por uma constante não nula. Aqui ela foi obtida multiplicando os coeficientes da primeira equação por 2. Então, elas, só de olhar a gente já sabe que elas são coincidentes. Então, nós temos a razão 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Meio igual a meio igual a meio. Então, a razão entre C1 e C2 é igual o coeficiente angular delas. Então, elas são coincidentes.
Item C, determinar em MK de modo que as retas R, mx mais y mais 3 e a reta S, 3x mais y mais k, sejam coincidentes. Ou seja, que a razão de C1, C2 tem que ser igual à razão entre A1, A2 e a razão B1, B2. Razão A1, A2, m sobre 3. B1, B2, 1 sobre 1. C1, C2, 3 sobre k. Para que sejam coincidentes, essas razões têm que ser iguais. Para achar o m, basta aplicar a propriedade fundamental das suposições. M vezes 1 igual a 3. Achar o valor de k, 1 vezes k, k. 3 vezes 1, 3k igual a 3. Então, se m for igual a 3 e k igual a 3, essas retas serão coincidentes.